Boa noite, meus amores. Como vão vocês? Espero que todos bem. Bom, hoje eu vou entrar num assunto com vocês um tanto delicado. Acredito eu que algumas pessoas irão discordar, outras irão concordar. E depende muito do ponto de vista e também da forma como irão interpretar aquilo que eu tenho a dizer para vocês. São tantos anos de atendimento, são tantas consultas, são tantos casos diferentes um do outro, alguns absurdos, outros simples, outros que se tornaram comum dentro do quesito relacionamento. E eu tenho visto, né, um movimento, uma mudança no comportamento aí da sociedade, né, tanto do homem, da mulher. E muitas coisas evoluíram, muitas coisas melhoraram, outras infelizmente pioraram. Sendo eu alguém de mente aberta, de facilidade de adaptação, de compreensão, não sendo uma pessoa fixa em alguns aspectos, principalmente emocionais, eu acredito, né, tudo isso que eu tenho visto, já vou chegar no assunto, tá? Eu acredito que já poderia ter mudado, amenizado, melhorado, enfim. Vamos lá ao assunto relacionamento, que ainda é algo que não deveria, mas que se tornou incógnita, dificuldade, chega a ser monstruoso para muitas pessoas. Tendo em vista que hoje nós temos muito mais liberdade, né, em nos comunicarmos, em expressar aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente não gosta, eu acredito que as pessoas, né, no caso, tanto homens como mulheres, já deveriam ter mudado seus comportamentos quando se refere relacionamento, né? Enfim, não entendi ainda o porquê, né, de com tanta facilidade, com tanta comunicação, com tanta liberdade, por que algumas pessoas ainda querem passarem para as outras algo que elas não são? Ou querem de repente prometer algo que não vão cumprir, ou de repente tá ali com um parceiro, com uma parceira, mas não expõe o que realmente quer para a vida íntima, para a vida amorosa, para o presente, para o futuro, né? Existe ainda uma grande parcela de pessoas, não são só mulheres, tá? Lembrando que não são só as mulheres que buscam um relacionamento afetivo estável. Tem alguns homens, né, que também buscam, né, a verdade, o equilíbrio, aquela coisa assim de ter alguém que possa confiar, que possa dividir o dia a dia, enfim. Então não são só as mulheres, né, que buscam isso, mas tem muitas mulheres ainda, tem muitos homens que estão se enganando ou se deixando enganar com algumas personalidades que demonstram o tempo todo que erra, que não tá ali para ser o que o outro tá buscando. Ou de repente a pessoa camufla muita coisa e acaba causando uma frustração, uma tristeza, uma dor, quebra de sonhos, quebra de expectativas pessoais no amor. Então, pessoal, é muito importante, eu trouxe esse vídeo aqui, eu trouxe essa falácia. É muito importante que vocês, ao assumir um relacionamento, né, seja namoro, casamento ou morar na mesma casa, busquem a comunicação da melhor forma possível. Olha,
o que que você pretende, o que que você gosta. Você pretende só ter eu como parceiro ou parceiro? Você quer um relacionamento aberto? Dentro da sexualidade, o que que te agrada, o que que não agrada? Tá sempre buscando esse assunto para que fique claro, tá? Para que quando surpresas acontecerem, né? Não sofra tanto, não tenha tanto sofrimento, não tenha tanta dificuldade de lidar com aquela situação, né? A liberdade, a expressão, o fato de hoje você poder falar o que você gosta, o que você não gosta, isso daí já ajuda muito. Então eu não entendo por que algumas pessoas ainda estão enganando as outras, mentindo, traindo. Muitas vezes o parceiro, ele não tá, não digo dando conta, mas ele não tá dando nem atenção para aquela que ele assumiu, né? Muitas vezes ele não está sendo ali coerente ou não nem descobriu tudo que poderia de interessante na intimidade ou no dia a dia, mas ele tem aquela sede de ter outras pessoas, talvez para provar para si mesmo ou para o próprio ego, né? Que tem capacidade ou que está fazendo coisa errada. Parece que nós, seres humanos, nos atraímos por aquilo que é errado, aquilo que é escondido, né? E esquecemos que o outro pode se frustrar com aquilo. E isso não cabe só aos homens, tá? Isso cabe às mulheres também. Nós já conquistamos a liberdade de falar, olha, eu tô com você por isso ou por aquilo. Gosto disso, não gosto daquilo, não quero compromisso ou quero compromisso, quero um relacionamento fechado ou quero um relacionamento aberto, gostaria disso, enfim, melhorem a comunicação, a clareza, a expressão de vocês, tá? Homens e mulheres, tá? Não existe problema nenhum. Não somos obrigados a nada, né? Aquela sociedade antiga em que obrigava a mulher, somente a mulher aceitar tudo, não expressar o que gostava ou o que queria ou seus próprios desejos, isso não existe mais. E vice-versa. Então joguem limpo com parceiros de vocês, com as parceiras de vocês, construam um relacionamento com uma base sólida. E se não tiver a fim de construir um relacionamento, seja explícito, seja claro. Eu conheço tantas pessoas que falam, não, eu tô aqui para me aventurar, eu tô por um momento, e não tem nada de errado nisso, tá? Então eu tô vendo pessoas sofrendo, porque muitas vezes tem todos os sinais ou criou ali uma fantasia de um relacionamento que na verdade nunca existiu, nunca vai existir, né? Outra coisa, o feminicídio, ele está aumentando a cada dia, a cada mês, no Brasil e no mundo, principalmente aqui no estado de São Paulo. Então, mulherada, por favor, deixem de ser carentes, deixem de ser afetivas ao máximo, deixa de ser bobas, de deixar as pessoas entrarem na vida de vocês e não ir pesquisando, não prestar atenção, viver somente na ilusão, ou que aquela pessoa pode ser maravilhosa, que pode te fazer feliz. Às vezes a pessoa tá vindo com coisa tão boba, com migalhas, com coisas tão inúteis, e vocês estão achando ainda, né, que aquela pessoa é a melhor do mundo, que vai te completar. Por favor, preste atenção. Comportamentos, hoje se fala muito sobre isso, hoje se tem muita informação sobre isso. Você viu uma pessoa que se comporta com possessividade, com agressividade nas palavras, uma pessoa que começa a se relacionar com você, te coloca lá em cima e com pouco tempo começa a te rebaixar, te humilhar, falar da tua roupa, dos seus amigos, das suas amigas, dos lugares que você frequenta, começa a te colocar para baixo. Desista, tá? Fica sozinha, anda sozinha, vai viver sozinha. Não deixem o vampiro entrar na casa de vocês, tá? Muitas coisas acontecem porque nós facilitamos, né?
Uma coisa é quando se tem ingenuidade, outra é quando vocês já estão lá acima dos 30, 30 e pouco, 40, enfim, né? E já tem um certo conhecimento. Apesar que eu tenho visto meninas, tá? De 18, de 20, 20 e poucos anos, dessa nova geração, que elas são muito mais altruístas, muito mais espertas do que a geração passada. Não se iludem tanto. Então, por favor, preservem vocês, a vida de vocês. Eu digo isso não como uma pessoa dona de sabedoria, porque eu vivi minhas experiências, eu tive meus problemas, eu passei por dificuldades e fui pegando todas essas pedras e construindo um castelo, né, muito seguro para mim mesma. E esse castelo, ele não tem uma muralha fechada, mas ele tem conhecimento, ele tem observação, ele tem experiência. Então a gente pega todas as experiências, transforma em sabedoria, né, e usa isso no dia a dia. Lembrando sempre, a única pessoa que tem obrigação de te fazer feliz é você mesma. Eu sempre falo isso. As pessoas são complementos. Se as pessoas forem um bom complemento na tua vida, ok, continua, né? Estabeleça aquela relação. Se não, vai se afastando devagar e continua a tua vida, tá? Tá muito perigoso, tem muito golpe, tem muita maldade, tem muitos homens escrotos, né? Assim como também tem algumas mulheres que estão aí nessa pegada do golpe, de querer... Enfim, tem a mulher narcisista também, não são só os homens, né? Tem as mulheres que acabam prejudicando a vida do próprio parceiro, ou por psicopatia, ou por insegurança, ou... Enfim, são vários fatores. Observem. E, por favor, ao iniciar um relacionamento, ao firmar um compromisso, ao adentrar um lar, formar uma família, sejam sinceros um com o outro. Não existe necessidade de manter relacionamentos por aparência, tá? Hoje uma mulher separada vive muito bem, um homem separado também vive, né? Acabou aquele tempo que a mulher separada com filho ficava à margem da sociedade, vista como puta, como alguém que não teria mais futuro, como um caso perdido. Por favor, se valorizem, sejam sinceros, vivam a felicidade e a verdade de vocês, tá? Vim falar sobre isso porque é muita mudança, são muitas coisas que poderiam, como eu disse no início do jogo, estarem muito melhor, mas pelo que eu tenho percebido, as pessoas têm usado a liberdade de expressão de uma forma errada, totalmente equivocada, né? Usa a internet de forma errada, né? As redes sociais são para nós nos socializarmos, trabalharmos, criarmos vínculos, conhecer pessoas de outros países, ter parceria, enfim, conhecer até alguém, né, que possa ser um parceiro, mas não para se arriscar e não para estar enganando o outro, para estar ferindo o outro no dia a dia, tá? Liberdade, disciplina, verdade igual a caráter, igual a felicidade, igual a realização pessoal. Uma ótima noite a todos vocês, um beijo no coração, feliz Páscoa para todas as famílias, né? Para quem comemora, para quem não comemora. Lembrando que a Páscoa é um renascimento. Então, se direcionem à fé de vocês e busquem o renascimento para a vida de vocês com paz e alegria. Um beijo!